Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, a mais um Café Sistêmico. Hoje estamos aqui para falar sobre como é ler Hellinger. Em que sentido, como é ler Hellinger? Como é essa experiência de estudar um autor? E hoje traremos ao nosso olhar do Hellinger, que tem essa, não só vivência, mas trouxe essa força para o universo das constelações familiares. Então, a gente vai estar conversando um pouco disso, tirar algumas dúvidas comuns e, inclusive, talvez alguns mitos. Professor Mário Kiziner, Nelson, como vocês estão? Podemos começar com esse assunto? Como é ler Hellinger? Como foi a experiência para vocês de pegar pela primeira vez um livro e iniciar a leitura? Fue complexo para mí. Después de muchos años yo entendí que Hellinger es necesario leer con un corazón y no con una mente. Porque todo lo que Hellinger fala, todo no, una boa parte de lo que Hellinger fala, son experiencias do aquí ahora. Él no es un autor que sigue una línea de pensamiento y aprofunda ella en todos sus libros, como un Freud, como un Jung. Él capta algo de un momento, sea en una constelación o sea en su vida, simplesmente escreve. Incluso me lembro que Hellinger nos falou alguna vez que a gente no escreva, porque o que ele está falando agora, mais tarde pode não ser. Então, aí está o tema, aí está a chave de como ler Hellinger. Ler em seu contexto, em seu momento. Se eu não sinto ressonância com o que Hellinger fala aí, continuar. Não tomar ao pé da letra, podemos falar pé da letra? Não tomar ao pé da letra todos os escritos que ele faz, porque ele foi uma pessoa que se autotransformou muito, a tal ponto que ele começou com as constelações familiares, passou a movimentos da alma e depois a movimentos do espírito. Então, tudo o que escreveu aqui é muito diferente ao terceiro momento. Então, ler Hellinger requer uma habilidade de compreensão do contexto. Sim. Quando o Denis falou assim, como foi ler a primeira vez Hellinger, eu comecei a rir, né? Porque para mim, que vinha de uma outra área completamente diferente, quando eu comecei a ler Hellinger, eu falei, não, eu acho que eu não vou conseguir entender nada, que é uma sensação que a gente percebe em muitas pessoas quando começam a ler o Hellinger, né? E como o senhor disse, a gente tem que ler Hellinger com o coração, com outra visão. E quando você vai lendo e você vai percebendo e sentindo aquilo que ele coloca, como ele se coloca, quando você tiver que voltar a isso, você não vai voltar com a mente, você volta com o que você sentiu quando leu. Essa é uma coisa que eu tenho reparado muito. Quando a gente toca em algum assunto dele, algum assunto que ele se colocou, porque o Hellinger nunca fez nenhum dogma, nunca criou nenhuma teoria, ele sempre foi bastante claro em dizer que ele observava, as coisas que ele observava e aquilo que ele sentia. Ele nunca falou, não, é uma lei, né? As ordens do amor não são uma lei, foram observações que ele fez, que para o amor estar correto, para as coisas poderem fluir corretamente, elas tinham que seguir por aquele caminho. Então, ele mostra caminhos, ele não dá nenhuma obrigação, não dá nenhuma ordem, que para nós aqui é ordem, e no alemão, a ordem que veio do alemão é ordenamento, é organizar. A organização do amor não seria as leis do amor, a organização, como o amor deve se organizar. Y una organización tiene un concepto dinámico, ¿no? Son reconfiguraciones que se van resignificando. Es como
un movimento, como os planetas, as constelações, né? Están en constante movimento, não é algo fixo, né? Rígido. Então é interessante observar isso. Denis, tem alguma pergunta? A minha pergunta seria nisso, né? Então, a gente lê com o coração, tá? E nesse, acho que não é tanto uma pergunta, é mais um caminhar nesse assunto. Eu vejo também a importância da gente olhar o contexto histórico no qual o Hellinger e qualquer outra pessoa que tem uma obra publicada, né, que é importante a gente olhar, né? O Hellinger ele vem de um contexto de vida e o próprio contexto das constelações, né? Como comentado, se você pegar o primeiro livro publicado e um dos últimos, são muito diferentes. Você sente a presença do autor, mas é diferente a forma de olhar. Eu vejo que isso é uma das dúvidas, uma das maiores dificuldades das pessoas entenderem, internalizarem, né? Que há contextos para uma leitura e há momentos diferentes. Eu vejo isso muito nos nossos alunos, no geral, não é particular de um público específico ou outro, não é sobre se a pessoa tem formação acadêmica ou não, não tem nada a ver com isso. Mas eu vejo essa dificuldade de tomar essa informação, que há um contexto e é muito fenomenológico. Como que seria para vocês, no dia a dia com os alunos mesmo, não só de passar essa informação, mas no mundo das constelações mesmo? Como que é ver essa dificuldade de internalizar essa informação? É uma resistência das pessoas? É uma forma de tentar catalogar as coisas? De onde que vem isso? Bem, os alunos que estão iniciando a leitura de Hellinger é muito diferente aos alunos que estão no final de um curso, que já estão constelando. Mas eu acho que é interessante já dar algumas dicas para os que estão iniciando a leitura. Porque Hellinger, temos que entender que Hellinger vem de ser un seminarista, de ser un soldado alemán, de vivir en la Alemania de guerra y posguerra. Entonces, muy difícil para una persona que pasó por esos contextos no tener una visión de julgamento y rígida. Entonces, la primera fase de Hellinger, él ya comprendía que es necesario desenvolver só a observação neutra, sem julgamento, mas de vez em quando se escapavam do seu ser alemão alguns julgamentos. Então, por exemplo, em um dos livros ele afirma: quando uma pessoa da família assassina a outra, essa pessoa tem que ser excluída da família, certo? Então, esse é um conceito totalmente moral do que chamamos da consciência individual, menor, familiar, do contexto cultural. Ele está julgando, não está colocando em ordem o amor, porque finalmente ele aceitou que todos pertencem e que não tem ninguém que tenha que ser excluído. Assim como as afirmações de se um homem e uma mulher são de diferentes nacionalidades e contraem matrimônio, e necessitam decidir aonde viver, tem que escolher a terra do homem. Então, isso também é um julgamento, porque muitas vezes nós fazemos constelações e observamos o contrário. Então, é interessante saber, para os que estão iniciando a leitura, que relevem esses julgamentos e que sigam lendo. Porque después de leer gran parte de la obra de Hellinger, cuando vocês comiencen a constelar y tengan experiencia suficiente como consteladores, cuando relean esos primeros libros, es como si estuviesen leyendo por la primera vez. Van a comprender desde otra perspectiva. Se amplía perspectiva y van a relevar os julgamentos y van a comprender profundamente a dónde está a esencia do que ele quer falar. Entonces, esta es una dica especialmente para los que están iniciando a leitura da obra de Hellinger. No sé si estoy respondiendo, Denis, a teu questionamento, né? Sim, professor, está. E o professor Nelson pode complementar. Não é, professor? Obrigado. Eu acho que também é importante a gente lembrar uma coisa: os primeiros livros, pelo menos os 2 primeiros livros que nós temos aqui, não foram nem escritos por ele.
Ele se recusava a escrever justamente como o senhor disse que ele não gostava que escrevesse o que ele falava. Mas foi por muito insistirem com ele é que ele permitiu que se escrevesse, ele revisou e concordou com aquilo tudo, mas ele mesmo não gostava. Depois é que ele percebeu que ele podia se expressar e que as pessoas, logicamente, perceberiam a evolução, né? Ele evolui muito, a gente vê claramente que ele foi percebendo de maneiras diferentes conforme a própria vida dele foi também evoluindo, né? Ele foi passando por muitos diferentes modos de terapia, né? Ele fez a psicoterapia, depois ele fez várias outras formações e ele foi agregando tudo isso ao trabalho dele. E cada vez que ele agregava alguma coisa, ele percebia de maneira diferente aquilo que ele já vinha estudando, que ele já vinha desenvolvendo. Então, é muito... outra coisa muito bacana que o senhor falou, que é muito importante também, reler Hellinger. É como se você estivesse lendo pela primeira vez, porque são muitas coisas que você vai sentir diferente. Até o sentir, quando a gente lê uma primeira vez, quando você lê uma segunda vez, você já sente diferente. A própria vida dele, a própria sequência da vida dele, te traz de volta e fala, puxa, mas ele sentia assim. E eu sinto assim. Agora que eu já evoluí, eu sinto assim. A gente sente a nossa própria evolução através da leitura das coisas que nós já lemos. Faz parte da nossa própria evolução, do nosso próprio conhecimento das constelações, da sistêmica, essa sensação de evolução, né? Entonces, la dica que podemos dar a las personas que están leyendo Hellinger es que no tomen todo a pé da letra. Simplemente que respiren fundo cuando lean, que releven con lo que no concordan, que sigan leyendo, porque van a tener que voltar a esa lectura no futuro. Su experiencia de constelar va a dar una comprensión más amplia dos libros de Elling. Não é, professor? Sim, e lembrar que o Hellinger é um poeta. Ele tem coisas muito bonitas, ele escreve coisas assim, que aí a gente percebe por que tem que ser lido com o coração, porque ele escreve com o coração. É muito bonito. E realmente a nossa evolução vai muito da evolução dele. A gente, conforme vai conhecendo mais, a gente vai crescendo mais também. Vale a pena. Sí, él tiene aquellos libros. Ele tem aqueles livros técnicos onde mostra as constelações, com desenhos e tudo, mas tem livros de filosofia, de poesia, que acho que merecem ser lidos, porque aí a gente resgata muito mais a essência do trabalho e compreende mais o campo das constelações. Nos livros mais técnicos, ele costuma, né, de vez em quando ele dá uma pincelada, né, de vez em quando ele coloca alguma coisa assim, bem poética, é muito bonito. Vale a pena. Algo que eu observo também é uma dificuldade de seguir com a leitura. Pensando numa leitura como a de Hellinger, que traz muitos aspectos, envolve aspectos de autoconhecimento, de você encarar dores, sombras internas, mas até traumas, né? Porque você se vê muito na história no sentido daquilo que é relatado, né? História com um H mesmo. Então, eu gostaria de saber se vocês têm algum conselho, uma palavra amiga para as pessoas que muitas vezes acabam tendo um entrave na leitura e não consegue seguir, independente se a pessoa está num processo de formação ou se ela está tendo um primeiro contato de ler algo que trabalha tanto a ela mesma. É muito mais fácil criticar, julgar e deixar de ler do que se confrontar com o que Hellinger nos mostra. Hellinger nos mostra a alma humana. E a alma humana tem luz e tem sombra.
Y nós somos parte de esa gran alma. Entonces, enxergarnos as sombras es un proceso doloroso. Por eso las personas se resisten e interrumpen la lectura. Ya me aconteció a mí también. Periodos en que uno no conseguía pegar un libro. No obstante, después retomaba y comprendía o aprendizado. Porque cuando Hellinger muestra a través de una constelación o a través de una poesía, asombra do ser humano na qual todos participamos. Se a gente pode encarar essa leitura, encarar o que ele está falando, respirar fundo e se perguntar o que isto está querendo falar para mim, o que está me mostrando, mais de que buscar o porquê de esta questão, buscar o para que isto está na frente de mim en este momento. ¿Para qué? Para aprender o quê? O que está me ensinando. E não espere a resposta, só se faça a pergunta, porque a resposta pode não vir no momento, mas se você quer saber o para quê, em algum momento vem. Ou você se inscreve num curso como o nosso, ou você assiste uma constelação, assim seja no YouTube, ou você conversa com uma pessoa de constelações. Em algum momento, ou você está embaixo do chuveiro tomando banho e a resposta aparece. Porque se você quer ver o que essa sombra humana nos está mostrando, quer aprender com isso, você está crescendo como pessoa, está dando um passo evolutivo, porque a sombra se transforma em luz quando a gente a aceita. Então, os livros de Hellinger são muito desafiadores nesse sentido, provocadores. É verdade, professor. É muito interessante uma coisa, quando uma vez eu estava lendo e o Hellinger dizia que as constelações familiares são uma filosofia. Fala, filosofia. Hoje, depois de 6 anos, hoje eu sinto perfeitamente por que uma filosofia. Porque é uma maneira que você pode adquirir para viver. É uma forma de viver. A partir do momento que você começa a compreender as constelações, você ganha uma nova forma de viver, uma forma muito mais harmônica, de paz. Você ganha paz, você ganha tranquilidade pela forma como você passa a olhar a vida, a filosofia que você adota de vida. Então, é muito interessante, porque eu passei a conviver mais com o professor, e uma coisa que sempre, e acho que a todos nós, alunos, né, sempre nos impressiona é a forma tranquila, a forma de paz que vem do professor Hellinger, que vem do professor Mário e que vinha do professor Hellinger também. Era impressionante a maneira como eram simples as coisas, né? Está tudo bem. A gente está no maior pânico, mas está tudo bem. Então, acho que ele tem um livro, não, que chama O Essencial é Simples. o essencial é simples, exatamente. E ele nos ensinou, muito importante, a aceitar a vida tal qual é. Muito importante. E é uma tarefa muito difícil, porque acho que o que a gente, uma das lições mais importantes do ser humano é aceitar o que não é se resignar. Escutei uma frase recentemente que diz se render ao inevitável. Então, quando abrimos um campo de uma constelação e vemos que há um padrão que leva uma família por gerações de vítimas e perpetradores, o primeiro que temos que fazer como consteladores é acolher isso no coração. Porque se nós tomamos partido por una parte de la familia y detestamos a otra, eso ya no es más constelación. Entonces, Hellinger sempre nos falava aceitar o que é, o assentimento,
aceitar como foi a história, como é o destino, que são as predisposições que as pessoas trazem, porque a partir dessa aceitação é muito provável que possamos fazer um movimento hacia a solução. Mas quando queremos solucionar sem aceitar, não solucionamos. Então, essa é uma das bases do trabalho de Hellinger. Quando o constelador se coloca no campo sem julgamento, neutro, acolhendo esse sistema no coração, é algo que se reitera na leitura de Hellinger. E isso não é fácil de, vamos a decir así, de practicar, ¿eh? Para um constelador. Mas é o grande desafío. Un grande desafío. Por eso podemos entender eso con el corazón, porque ¿cómo vamos a decir, o pai abusó a filha, ¿cómo voy a acolher a ese pai abusador? Só no campo, para comprender a historia de ese pai, para comprender de onde vem isso, só con el corazón. Entonces, esa recomendación, si você lee Hellinger con la mente, va a tomar partido, va a criticar ele. Como foi ele tan criticado, né? Ele foi muito criticado em algumas etapas do seu percurso profissional. Ficou até sozinho em um momento, com tantas adversidades e adversários que ele tinha. E continuou tranquilo, continuou e até foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Então, é difícil o trabalho do desbravador da mata, né? Daquele guia que está desbravando novos caminhos. Por isso, como dice o professor Nelson, quando você entra nessa trilha, sua percepção da vida é totalmente diferente. E uma coisa interessante, é uma filosofia, mas não é um dogma. Não é algo a seguir, não é uma igreja, uma religião. Ele nos convida a nos instalar en una percepción del mundo y de los relacionamientos humanos, si queremos. Y ahí él nos deja sozinhos para ver. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque esa parte también eu gosto muito. As constelações não são dogmas, estão em constante transformação. Por eso os primeiros libros de ele não têm nada a ver com os últimos. Então, como ler Hellinger? Como ler Hellinger? Esse é o tema, não é? E o que eu vejo é isso, né? Como ler Hellinger? Também não há uma fórmula, né, para essa leitura. Eu acho que vai muito no meu olhar, né? Vai muito de como você chega de encontro a essa obra. Eu conheci Hellinger através do Ordens da Ajuda. Na época que eu estava finalizando a minha primeira formação como professor de yoga, foi indicado ler esse livro. Porque no yoga, mesmo que você dá aula e a prece é um pouco distante dos alunos, mas os alunos trazem muito suas dores, seja um joelho, ou um abuso, uma dificuldade no casamento, entre tantas coisas. Então foi indicado a ler para a gente se preparar um pouco mais para estar atendendo públicos, que muitos eram o primeiro contato no nível do gênero. Então eu abracei isso, eu comecei por este livro, né? Foi o que me apareceu, né, naquele momento, mas sem conhecer nada de quem era Hellinger e também não conhecia nada de constelação na época. E aí gostaria de saber de nós, né? O que nós temos para indicar? Nós poderíamos dar algum norte para alguém, por exemplo, que está começando a se interessar por constelação, está querendo pegar pela primeira vez um livro, se temos alguma indicação? É difícil falar assim. Depende do que você quer saber do Hellinger, né? Se você quer saber sobre constelações mesmo, você tem que partir realmente para a parte onde ele define as constelações. Ele não define, onde ele demonstra as constelações, né? Porque definir ele também não define nada. Como a gente falou, Hellinger não criou nenhum tratado, nada. Ele foi muito claro nisso, que eram as observações dele e o que ele sentia. Por isso que eu acho, quando a gente fala que tem que ler com o coração, é porque a gente tem que sentir o que ele sentia, né? Procurar sentir o que ele sentia. Então é difícil, mas eu acho que se você vai para a linha de conhecer as constelações, teria que começar por um livro que trate das constelações, dos seus
dos fundamentos que existem para ser feitas as constelações, que seria o Amor do Espírito, que eu acho que é o livro onde ele condensou e onde ele já tinha evoluído, ele já tinha lá quando ele fez Amor do Espírito, já foi um condensado daquilo que ele já tinha feito e daquilo que ele concordou. Porque muitas das coisas que ele escreveu no começo, que foram escritas no começo, quando ele lançou Amor do Espírito, ele já tinha eliminado. E acho que como um livro didático, vai para você ler. Agora, um livro para viajar com ele é o Pensamentos a Caminho. E outro que eu adoro também é A Fonte Não Precisa Perguntar o Caminho. Eu gosto muito desses dois livros, assim como livros de Filosofía, mostrar quem era o Hellinger, né? a poesía de él y a filosofía. Y si quiere algo más técnico, As Ordens do Amor, Asimetría Oculta do Amor, que es onde ele demonstra constantemente a maneira de constelar que ele tinha nos inicios, né? Não no final, já não era, no final foi muito diferente. Acho que nem tem escrito como ele trabalhava no final. Com os movimentos do espírito, as constelações multidimensionais, o que se llama as novas constelações, porque ele já nesse momento decidiu silenciar, trabalhar no silêncio e além do silêncio. Então, a quien acompaña a obra de Hellinger y quien decida se tornar un facilitador en constelaciones, en algún momento comprende algo que es impossível de escrever. Algo que eu gostaria de indicar para o pessoal é um vídeo do Hellinger. Vou estar passando como pesquisar no YouTube para encontrar, mas é ele fazendo um trabalho com um casal, é com um moço especificamente. É um vídeo que a gente passou em algum momento de formação, no qual eu acho interessante assistir, seja depois de ler um pouco Hellinger, ou até antes, para você conseguir ver o ritmo do trabalho. Porque às vezes na leitura parece que é um ping-pong, né? Ele fala algo, a pessoa já responde, e assim vai. Mas tem algo muito profundo que é o olhar do Bert, né? É literalmente o olhar. É ele parar e olhar para a pessoa e ficar olhando. E é só isso, só olhar. E quão profundo isso é? Então, para você encontrar esse vídeo legendado no YouTube, você vai pesquisar Intervenção de Bert Hellinger, Gratidão. Escreva assim, Intervenção de Bert Hellinger, Gratidão. É um vídeo de 12 minutos, assista com o coração também, não só com a mente. É lindíssimo e é muito forte, você se sente emocionado. E é interessante porque se você olhar, você vê que não aconteceu muita coisa, mas aconteceu muita coisa. Então, é aí que a gente vê na prática também o sentir, né? Que é muito além do que foi dito em palavras. É o que foi dito no olhar. Você tem alguma palavra final, algum adendo? Nelson, Eu acho que a gente podia ficar falando do Bert Hellinger fala, por fala, horas. fala. Não. É que a gente aí começa a falar mais da própria personalidade E dele. da Já não estamos obra falando da dele. leitura, né? Já não estamos falando da obra, mas estamos falando do legado dele, né? Que o que ele deixou não foi só uma obra literária, ele deixou um legado de, de, de todos os sentidos, né? De trabalho terapêutico, de filosofia, né? De filosofia de vida. É muito rico, né? Tudo que ele deixou é muito rico. Para quem, como a gente se encantou eu, principalmente, posso falar, porque eu sou apaixonado por constelações, sou apaixonado pela obra dele, tento o máximo possível viver exatamente daquela forma, né? E aquilo que o senhor falou agora há pouco, né? A aceitação, né? Quanta diferença faz a aceitação na vida da gente.
como muda, como você ganha paz na sua vida. Concorda com o que foi. Não tem jeito. E aceita. E você pode dar um passo à frente. Você pode seguir a sua vida. Aquilo deixa de ser peso, deixa de ser barreira na sua vida. Passa a ser força. Vai para trás e vira força. Tudo Então, isso a gente encontra na obra dele. como ler Hellinger é um desafio para o crescimento pessoal. Quando você comece a ler e emita julgamentos e críticas e se resista a ler, a pergunta é: o que estou aprendendo com isto? Voy até se dar um tempo sem ler para processar essa pergunta. Se você quer seguir em frente, vai respirando fundo, releve os julgamentos dele e trate de compreender com seu coração, não tanto com sua mente. Porque a mente fragmenta e o coração reúne. E o trabalho de Hellinger sempre foi predominantemente desde o coração. Então, eso que podemos dizer de como leer Hellinger. Y el resto fica en un silencio.